meditar essa noite sobre esse verso. Esse verso tem muita bênção num verso só. Coloque de volta lá o verso 12 e 2. É muita bênção. Olha, uma grande nação abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não tem como Deus abençoar e o seu nome não ser engrandecido, entendeu? Quando Deus abençoar, o seu nome será engrandecido. Não tem como, porque engrandecer o nome vem acompanhado, entendeu? Da bênção. Então, quando a bênção chega, o seu nome será engrandecido. Então, Deus está falando com Abraão, e essas são as fases. Depois ele vai dizer a outra fase no verso 3. Ele vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando você parte do primeiro verso, Deus está dando uma receita para Abraão. Deus está dando uma receita. Qual é a receita? A primeira fase da vida de Abraão é ser abençoado. Diga, é ser abençoado. Se eu perguntar aqui quem gostaria de ser abençoado, todo mundo quer ser abençoado. Mas esta é a primeira fase da vida de quem anda com Deus, é ser abençoado. Não tem como você andar com Deus e não ser abençoado, tá certo? Se você anda com Deus, você vai ser abençoado. Não tem como. Se você aceitou a Jesus, levou Jesus para sua casa, não tem como. Você vai ser abençoado, entendeu? Vai ser abençoado. Mas essa é a primeira fase da vida cristã. O problema é que tem muitas pessoas que ainda não chegaram nesta fase de ser abençoado. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é que a gente sobreviva. Sobreviver é algo muito difícil. O que é sobreviver? Sobreviver é você ter o mínimo possível para manter você vivo. Isso é sobrevivência. Sobreviver é você ter 2 mudas de roupa, um par de sapato, entendeu? Ter comida para comer regrado. Então, ter uma maneira de morar também regrada, com muita dificuldade. É você não ter condições para se transportar, né? E essa é sobreviver. A sobrevivência é muito complicado. E tem muita gente vivendo nessa linha da sobrevivência, sobrevivendo. O que é sobreviver? É você trabalhar o dia para comer à noite. É sobreviver. Não sobra nada, não sobra nem para a pessoa se aventurar a ter alguma coisa nova ou a querer alguma coisa nova. Ele sobrevive. Ele levanta cedo, é uma pessoa trabalhadora, ele luta com a vida, não deve para ninguém, mas também não sobra nada. Então ele sobrevive. Ele sobrevive. Mas Deus não tem isso para nós. Deus quer que você seja abençoado. Sabe o que é ser abençoado? Deus quer que você seja abençoado. Boa medida, recalcada, sacudida. Então Deus quer que você tenha boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Repita comigo: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então é uma boa medida, é a vasilha cheia, recalcada, coloca mais, é sacudida e transbordante. É 4 medidas. Então Deus quer te abençoar por 4 medidas. Satanás quer te levar por 4 medidas. Satanás quer levar o que Deus dá: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Satanás quer levar pelo migrador, devorador, destruidor e cortador. O que Deus dá, Satanás quer levar. Quando Deus dá de boa medida e Satanás leva, a pessoa sobrevive, porque ela não luta com força humana, ela luta com força espiritual. Muitas pessoas estão presas nisso, dentro de um círculo vicioso, espiritualmente preso, e não conseguem ser abençoados. Porque as pessoas que são abençoadas, elas têm em abundância. Essa é a primeira fase da vida de quem encontra com Deus, é ser abençoado. Ele tem mais do que uma camisa, ele tem mais do que um sapato, ele tem mais do que uma nota de dinheiro na carteira, ele tem mais do que um pacote de arroz,
ele tem mais do que 1 litro de gasolina no carro. Ele não sobrevive, ele é abençoado. Ele tem para fazer. Se ele quiser ir lá, irmão Mário, e fazer um churrasco, ele não tem só um pedaço de carne para colocar na marmita, no almoço, na janta, e depois não tem mais. Não, ele consegue ir lá e comprar e fazer, e ele consegue, porque ele é abençoado. Ele tem abundância, ele tem fartura, é uma pessoa abençoada. Então ser abençoado é o desejo de toda pessoa na vida, ser abençoado. Mas isso não é o que Deus ainda tem para você. Deus quer que você passe para a segunda fase. Olha, essa é a primeira fase da vida cristã. Isso quer dizer que se a pessoa não está nesta fase, ela está sobrevivendo. Porque o salmista diz assim: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Então você nunca vai ver uma pessoa justa que serve a Deus viver e passar fome ou necessidade. Você nunca vai ver um justo não ter roupa para vestir, não ter casa para morar e não ter comida para comer. O justo não. O justo não. O justo não. O justo pode ter necessidade, mas um corvo entra pela sua janela na hora do almoço e da janta e ele vai comer. O justo vai comer. O justo não vai passar necessidade. Então o que eu quero dizer é que você precisa entender o que é ser uma pessoa abençoada. Essa é a primeira fase da vida, é ser abençoado. Quando você está com Deus. Quando você não está com Deus e está debaixo de uma maldição, você vai sobreviver. Você vai pagar um boleto e o outro chega. Você vai pagar uma água e a outra chega. Você vai pagar uma luz e a outra chega. Você vai fazer a última comida e vai chegar a outra. Você vai ficar naquela luta. Não vai faltar, mas também não vai sobrar. Vai ser uma luta tremenda. Você não vai ter tranquilidade, porque você está lutando com o sistema, com a vida, com a terra, com o mundo, com o sistema espiritual. Então, mas se você for abençoado, você está na primeira fase da vida cristã, é ser abençoado. Ser abençoado é algo extraordinário, mas só que é o seguinte: esta é a primeira fase. Por que é a primeira fase? Essa ser abençoado é só para você. A casa é só para você. O carro, ele é bom, é bonito e é grande, mas é só seu. A comida e a geladeira está carregada, está cheia, se perde, não tem para quem oferecer, mas se joga no lixo, mas é só para você. O sítio é grande, tem vaca, tem boi, mas é só para você. Não mora ninguém. Você é abençoado. Então você é abençoado. As roupas que você tem é só para você. Isso é ser uma pessoa abençoada. Você quer ver? Essa é a primeira fase da vida de um homem, é ser abençoado. Se você ler, você quer ver a primeira fase da vida de Jó? Capítulo 1, verso 9, eles vão colocar, é a primeira fase da vida de Jó. Jó era um homem abençoado. Jó era um homem abençoado. Se você ler o capítulo 1, verso 9, então respondeu Satanás: o Senhor disse, porventura não tem Jó Deus debalde? Verso 10, e ele vai dizer assim: porventura não cercaste de bens a sua casa, tudo quanto tens nas suas mãos, e tem abençoaste. Então Jó era um homem abençoado. Mas tudo que Jó tinha era para quê? Para ele. Tudo que Jó tinha era para ele. Ele era abençoado, e tudo que Jó tinha era para ele. Então a primeira fase da vida de Jó, ele era abençoado. A primeira fase da vida de Jacó, capítulo 27 do livro do Gênesis, e o verso 28, ele é abençoado. Jacó vai ser abençoado. Gênesis 27 e 28, ele é abençoado. É a primeira fase. Sim, pois Deus te deu o orvalho do céu, a gordura da terra, a abundância do trigo e do mosto. Jacó está sendo abençoado. Se você ler a Bíblia e encontrar Isaac no capítulo 26 e o verso 3, Isaac está sendo abençoado. Isaac, filho de Jacó, filho de Abraão, é abençoado. Entendeu? E ele vai dizer assim, 26 e 3, e ele vai dizer que ele é abençoado. Isaac é abençoado. Peregrina nessa terra, serei contigo, abençoarei. Ele é abençoado. Mas essa é a primeira fase da vida, é ser abençoado. Olha para o seu irmão, diga mais Deus quer que você viva a segunda fase, que é ser uma bênção. Aí quando você passa para a segunda fase, aí você é uma bênção. E aí sim, irmão,
Aí você não tem só para você, você tem condição de aí você é uma bênção, irmão. Aí você não tem só um carro, você tem condição de comprar um carro e dar um carro, porque daí você é a bênção, irmão. Você não é abençoado, você tem condição de abençoar o outro. Deus quer que você entre na segunda fase da vida. Eu vou mostrar para você, olha só. A primeira fase da vida de Jó, ele era uma bênção. Na segunda fase, em Jó 42 e o verso 10, Jó agora é a bênção. Olha, o texto diz assim, ó, Jó 42 e 10. Aí o texto vai continuar dizendo: o Senhor virou o cativeiro de Jó e acrescentou a Jó outro tanto, o dobro de tudo quanto ele tinha. Aí você vai ver assim, ó, o 11. Agora ele vai alcançar. Então vieram a ele todos os teus irmãos, todas as suas irmãs, todos que Dante o conheceram, e comeram pão com ele em sua casa, e condoeram dele, e consolaram, de tal modo que o Senhor lhe havia enviado. Cada um dele trouxe prata, de dinheiro, cada um trouxe um pendente de ouro. Agora Jó orou pelos seus amigos e o abençoou, porque no começo da vida de Jó era abençoado. No final da vida ele era uma bênção. O primeiro passo da vida de Abraão, ele era abençoado. A segunda fase da vida de Abraão, ele era uma bênção. A primeira fase da vida de Jacó, ele era abençoado. Mas a segunda fase de Jacó, que está no capítulo 30 e o verso 43, agora Jacó é que abençoa. Ele é a bênção. Ele põe a mão na cabeça de Faraó e abençoou Faraó, porque a Bíblia cresceu o varão grande maneira. A Bíblia diz assim, olha, de tal maneira que aqui, olha, ele vai crescer, ele é uma bênção. Mas se você observar o crescimento de Jacó, e Jacó vai entrar no Egito e vai abençoar Faraó, vai abençoar os teus filhos, no capítulo 49 do livro de Gênesis, porque agora ele não é só abençoado, agora ele tem para repartir, agora ele é uma bênção. Você só será uma bênção se você conseguir abençoar outras pessoas, senão você vai viver na primeira fase, correndo atrás de bênção. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga: Deus quer que você seja uma bênção, irmão. Essa é a primeira fase. Quantos me entendem? Diga amém, irmão. Abraão era abençoado, que até os seus inimigos o conheciam, não queria nem brigar com ele. A Bíblia diz assim que os inimigos não queriam nem brigar com Abraão. Tem gente que ainda está na primeira fase da vida cristã, correndo atrás de bênção, correndo atrás de bênção para cá e para lá, buscando profecia para cá e para lá, porque ele quer a bênção. E Deus olha e diz assim: o que eu quero que ele seja a bênção. Eu quero que ele esteja a segunda fase. 40 anos na igreja e ainda procurando bênção. 20 anos na igreja ainda procurando bênção. E Deus dizendo: eu quero que você seja uma bênção. O que Deus quer é que quando você chega na casa dos teus filhos, você abra a carteira e manda buscar o que precisa, e manda fartar, passa no mercado e passa o cartão. Aí alguém diz assim: o meu pai é uma bênção. Não é isso que eles vão dizer? Meu pai é uma bênção. Quando alguém chegar lá e diz assim: passou lá, quem chegou lá, irmão? Não, meu, eu sou abençoado, eu tenho infarto. Não, eu sou uma bênção. A hora que você chegar lá, você vai ser uma bênção. Uma bênção para os teus filhos, uma bênção para a tua família, uma bênção para a igreja que você congrega, uma bênção para o seu pastor, uma bênção para o seu pai, uma bênção para a sua mãe, uma bênção para a cidade onde você mora, uma bênção para os seus funcionários, uma bênção para o seu patrão. Deus quer que você seja uma bênção. É isso que Deus quer. Mas tem muita gente vivendo na primeira fase. Deixa eu dizer algo a você. Quando a gente vai observar a vida de Abraão, olha para você ver, é por esse texto que eu quero deixar ao teu coração. Abraão, na primeira fase da vida, por que Abraão era uma bênção e não era abençoado? Era abençoado e não era uma bênção. Abraão era abençoado. Abraão era abençoado, mas ainda não era a bênção. Porque a fase, se você ler o texto, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Você vai vem crescendo, ó. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então você vem subindo.
Você muda de fase, muda de estágio. Muda de estágio. Farei-te uma grande nação, abençoarei, engrandecerei e tu serás uma bênção. Entendeu? Depois que tu ser uma bênção, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e abençoarei quem te abençoar. Por quê? Porque você é uma. Deus vai subindo o degrau. O que Deus quer é que você seja uma bênção. E o que eu quero deixar no seu coração é que Abraão era abençoado e estava na primeira fase, mas ainda não era uma bênção. Quando você vai ler o texto, a Bíblia diz assim, que quando Abraão, no capítulo 12, ele vai se mover. E qual é o problema de Abraão? O problema de Abraão está aqui no capítulo 12, e o verso de número 6. E apareceu o Senhor a Abraão naquela terra, no lugar de Siquém, até o carvalho de Maré, e estavam ali então os cananeus da terra. O verso de número 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente eu vou dar essa terra. E edificou ali um altar, que o Senhor lhe aparecera. Aí a Bíblia diz assim, o verso 8, esse é o altar da gratidão. Aí o verso 8 ele diz: moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, que é Betel, e depois armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar. Então o que Abraão fez? Abraão, preste bem atenção que eu quero explicar para você. Abraão foi com a promessa, e ele chegou lá em Berseba, lá onde ele estava, nessas terras, edificou uma tenda. A tenda que ele edificou entre Betel, que é casa de Deus, e Ai, que é julgamento. Então ele edificou a tenda no meio das duas terras. Betel armou a sua tenda ao Betel, ao oriente, e Ai ao ocidente. E edificou ali, presta atenção, e edificou ali uma tenda, e edificou ali a sua tenda, e depois ele levantou um altar. Toda a tenda que fosse levantada deveria ser levantado com a frente da porta para o lado da nascente do sol. Então a tenda de Abraão deveria ser levantada para lá, e o altar deveria ser levantado na frente da tenda. Primeiro se levantava o altar e depois a tenda. O que Abraão fez? Abraão levantou o altar, a tenda, e colocou o altar na costa da tenda. Entendeu? Eu vou explicar. Abraão colocou o altar na costa da tenda. O que Abraão fez primeiro? O que Abraão fez primeiro? O que Abraão fez primeiro? A tenda. Abraão está dizendo que ele está mais preocupado com a sua casa do que com o altar de Deus. Primeiro eu vou levantar a minha casa, e Deus trabalha com prioridade. Então Abraão levantou a casa, a tenda, e depois levantou o altar. E depois que ele fez isso, olha só, verso 10: então houve fome na terra, e desceu Abraão a peregrinar no Egito, porquanto a fome era grande na terra. Por que Deus deixou Abraão passar pela fome? Por que Deus permitiu Abraão descer para o Egito, arrumar uma mulher chamada Agar, arrumar um problema para a sua vida, a vida toda, quase que seu casamento acaba? Por que Deus permitiu Abraão entrar no Egito e quase perder Sara para o rei que queria tomá-la? Por que Deus não pôs a mão e falou: você não vai descer para o Egito? Por que Deus não deu semente para Abraão e não abençoou Abraão? Por que Deus? Por causa da tenda. Porque primeiro ele armou a tenda e depois ele levantou o altar. Quando você prioriza as suas coisas, Deus deixa você assumir as suas consequências.
Quando você coloca as suas coisas em primeiro lugar, Deus deixa que as consequências você também assuma. Se você está preocupado com a tenda, então Deus deixa você arrumar mantimento para ela. Então Deus não pôs a mão. Por isso que Deus não tinha feito Abraão uma bênção. Por quê? Porque o coração de Abraão ainda estava ligado naquilo que era material. Abraão ainda estava assegurado naquilo que era físico, ao ponto que quando ele vai mandar Agar embora, ele já era rico, e ele deu para o seu filho e para Agar, a sua mulher, com quem ele teve um filho, a concubina, um jarro de água e um pão. Não era assim, ó. Deus disse: enquanto ele não aprender que primeiro é o meu altar e depois a sua tenda, eu vou deixar ele descer para o Egito, passar as dificuldades, enfrentar as lutas, até que ele aprenda que primeiro é o meu altar e depois a minha tenda. Isso é tão interessante que eu marquei para ler com você, que a gente não consegue entender para poder alcançar essa bênção. Quando você vai folhear o livro de Gênesis capítulo 26, coloca o verso 26 e o verso 2, é o que eu estou explicando para você, e a gente orar. Olha, você vê o filho de Abraão, e apareceu o Senhor. O Senhor também não apareceu para Abraão no capítulo 12? O Senhor também apareceu para o filho de Abraão, Isaque, e disse: não desça para o Egito. Coloca o verso 1. Também houve fome. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, na terra em que eu te disser. Essa você fica. Na peregrina nesta terra, serei contigo, abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho feito a seu pai. Deus está falando agora com o filho de Abraão, com o mesmo jeito que falou com o pai. E quando você vai ler esse texto, e a gente vai completar com esse texto da Bíblia, a gente vai entender o segredo da Bíblia e o segredo da promessa de ser bênção e de ser abençoado. Aí o verso, capítulo 26, você vai encontrar Isaque vai fazer uma tenda. Capítulo 25, e edificou. Olha, você vê o 26, 25. E a Bíblia diz que ele edificou ali um altar. Olha o filho. Ele edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e depois ele armou a tenda. Já que ele colocou Deus como primazia, em primeiro plano, Deus disse: você não desce ao Egito, vou te livrar do Egito. Pega a semente que eu te dei e lança na terra, porque você vai colher 100 por 1, 100 por 1. Se você priorizar primeiro o meu altar do que a sua tenda, eu não vou permitir que você sofra e nem passe as dificuldades que o seu pai passou. Eu vou te abençoar, te engrandecerei o teu nome e te farei prosperar, e você não terá que passar por aquilo que o teu pai passou. Isaque também ia descer para o Egito, que também tinha fome. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. O capítulo 26, o verso 1, coloca lá, 26 e 1. Havia fome na terra. Havia fome na terra. O capítulo 12, se você ler o capítulo 12, o capítulo 12 e o verso 10, os dias de Abraão, e havia fome na terra. E Abraão desceu buscar comida no Egito. Por que ele buscou comida no Egito? Porque a sua tenda estava com o altar na sua costa, e o seu filho fez o altar na frente da sua casa primeiro. Aí Deus diz: você não precisa passar o que o seu pai passou. Pega a semente que você tem,
Coloque lá 26, o capítulo 26 e o verso 25. Pega a semente que você tem e lança na terra, e você colherá 100 vezes por um. Uma semente vai dar 100, e você vai colher 100 por um. Então Deus vai abençoar Abraão. O que eu quero deixar ao seu coração esta noite é que você guarde o que eu quero dizer ao seu coração. O segredo de Abraão vai ser bênção lá na frente, porque ele vai virando o seu altar. Abraão levanta 4 altares. No quarto altar, o altar já está na frente da tenda, mas ele começa com o altar na costa da tenda. Isaac, esperto, já armou o altar na frente da tenda. Ele já colocou Deus em primazia, ele já colocou Deus em primeiro plano, ele já colocou Deus na frente de todas as coisas. Ele diz: eu não vou sofrer o que meu pai sofreu, para mim poder aprender. O que eu quero perguntar para você: até quando você vai sofrer o que o seu pai sofreu, para que você coloque a primazia de Deus em primeiro lugar? Até quando você vai descer para o Egito, buscar socorro em Faraó? Até quando você vai correr atrás da mão dos homens para tentar melhorar a sua vida e não muda o altar para frente? Até quando você não vai colocar Deus em primeiro plano e vai sofrer como seu pai sofreu, seu avô sofreu, seu passado sofreu, e você está no mesmo caminho? Mas Deus esta noite está te ensinando: se você colocar eu em primeiro lugar, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer produzir aonde não produz, para que você entenda que o meu reino, eu sou primazia. Você entende isso que eu estou pregando para você? Deus está nos ensinando. Diga: o segredo de tornar bênção é o altar. Enquanto o seu altar estiver atrás, você só pode ser abençoado. Mas se o altar estiver na frente, porque buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, seu altar, sua tenda, seu gado, seus empregados, seus filhos, sua despensa, suas necessidades, eu vou prover. É o grande segredo do reino. E esta é a primazia do reino. Ele levantou um altar. O segredo, eu poderia continuar pregando para você, porque Abraão ainda precisava entender esse mistério. Só que olha a injustiça que Abraão faz com Agar. Agar ficou de escrava todos os anos na casa de Abraão. Teve um menino com ela, com 13 anos, e ele colocou o menino para fora, junto com ela, com uma vasilha de água e um pão. E Abraão passou a vida inteira cavando o poço. Mas quando nós fazemos injustiça, pastor, Deus toma a causa do injustiçado. Diga comigo: quando nós fazemos injustiça, Deus toma a causa do injustiçado. Aí então Agar saiu com um pote de água e um pão. O pão acabou, a água também. A criança começou a chorar porque ia morrer no deserto, onde transpira-se todo o corpo, a água do corpo seca, aonde a língua seca dentro do paladar. Ela parou para morrer. Então Deus desceu, o anjo do Senhor desceu. E eu estou parafraseando para você entender. O anjo falou assim: Abraão foi injusto, passou a vida inteira cavando poço, mas eu vou julgar a sua causa. Eu vou te dar um poço, você não precisa cavar. Quem passa a vida inteira cavando poço, mas faz uma injustiça, Deus dá um poço para o injustiçado, sem ele precisar cavar. Entendeu? Deus dá um poço para o injustiçado, sem ele precisar cavar. O que eu estou querendo compartilhar com você, que Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Você precisa ser uma bênção, porque é muito egoísta da nossa parte, da minha parte, de ser abençoado. Porque se eu for abençoado, eu não consigo repartir o que eu tenho para os meus filhos, vai ficar em mim. E a hora que eu morrer, vai comigo. Aquilo que eu consegui vai comigo. Eu não tenho nada. O que eu tenho? Uma casa. E daí? Como que eu vou dar uma casa para os meus filhos?
filhos? Não tenho nada. Eu tenho o quê? Eu tenho um carro. O que vai dar? Vai dar briga, porque um vai querer uma parte, o outro vai querer a outra. O que tem? Tem uma vaca, um fica com o chifre e o outro com o rabo. Aí vai dar uma briga tremenda na partida. Por quê? Porque não tem nada para repartir. É uma luta tremenda quando vai fazer essas coisas, porque é só abençoado, viveu, comeu, bebeu, morreu, acabou. Mas se você for uma benção, você vai investir nos teus filhos e eles serão abençoados. Eles irão alcançar a herança que você vai deixar para eles. Em nome do Senhor, eu quero profetizar para a tua vida. Deus quer que você seja uma bênção para a tua quarta geração. É isso que Deus está querendo na sua vida. Quarta. Seja uma bênção. É isso que Deus está querendo. Eu vou orar com você. Seu filho precisa aprender que enquanto ele não mudar o altar para frente, ele vai sofrer igual você. Seu filho precisa aprender com os erros do pai, para não ficar sofrendo a vida toda. Pergunte para esse irmão: até quando você vai sofrer, irmão? Você está com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Vai morrer assim. O seu pai com um Fusca verde e você com um roxo. É assim, simplesmente porque não quis mudar o altar. E eu termino dizendo uma coisa para você, só para mim orar para você. Depois que Abraão tornou uma bênção, Abraão fez um negócio. Abraão fez um negócio no capítulo, eu vou só ler aqui com você para mim orar. Abraão fez um negócio muito interessante. Quando ele negocia com Abimeleque sobre um poço. Deu a maior briga aquele poço. Eles brigaram. E depois Abraão teve que negociar sobre aquele poço. E ele deixou 7 bezerras por causa do poço. Então Abimeleque, um filisteu, veio lá para brigar com Abraão por causa desse poço. E quando eles começaram a brigar por causa do poço, Abraão diz assim: eu vou te dar 7 bezerras. 7 bezerras. Entendeu? No capítulo 21 e o verso 22. 7 bezerras, e eu vou orar com você. Então a Bíblia diz que Abimeleque, capítulo 22, aconteceu que naquele mesmo tempo Abimeleque de Ficol, que era o capitão do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo, tudo que você faz é abençoado. E o verso 23 ele vai dizer assim: agora pois jura para mim, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Ele está dizendo assim: você é tão abençoado que o seu filho vai ser abençoado, o seu neto vai abençoado, e a hora que eu morrer, o seu filho vai vir aqui e vai confrontar com o meu filho, e o seu neto vai brigar com o meu neto, e eles são abençoados, e eu não quero briga. É isso que ele está falando. Jura para mim que não vai ter esse confronto. Diga: até o ímpio sabe quando o homem é abençoado, e é uma bênção. Porque ele vai passar para os filhos isso. Aí olha só, ele vai deixar 7, só para mim terminar. E Abraão respondeu, o verso 25. Abraão respondeu a Abimeleque: por causa de um poço de água que seu servo Abimeleque havia tomado à força. E o verso 26, Abraão vai dizer assim: então Abimeleque diz: eu não estou sabendo de nada disso. Então o verso 28, Abraão diz assim: para que saiba, Abraão porém a parte de 7 cordeiras do rebanho. Nós vamos fazer um juramento aqui. Esse poço ninguém vai beber água, então ninguém pode cavar, mas eu vou fazer um juramento que 7 cordeiros, para que os seus filhos saibam, para que todo mundo saiba que esse poço eu estou deixando para o meu filho. É isso que Abraão está falando. Esse poço eu estou deixando para o meu filho. Eu não preciso dele, mas vai chegar um dia que meu filho vai cavar todos os poços e vai achar água e vai haver contenda. Mas quando ele chegar aqui, ele vai descobrir esse poço, e aí você não vai poder brigar, porque eu já estou investindo na vida do meu filho. Daqui a 30 anos ele vai cavar esse poço. O capítulo 21,
Coloca o capítulo 21, o verso 1. E eu vou orar com você agora. Visitou Sara, e o Senhor fez Sara como tinha falado. Olha só, verso 2. E concebeu Sara, e deu um filho à sua velhice. No capítulo 21, Isaac nasceu, e Abraão já está brigando por um poço para ele. Pensa como o homem era abençoado. Pensa. Quando você vai olhar o texto, lá na frente, Isaac, sem saber de nada, chega em Berseba, no mesmo lugar, pastor Jesus, e começa a cavar. 30 anos depois de brigar com Elimeleque por todos os poços, ele cava e encontra água viva, sem saber que o poço já era comprado pelo seu pai antes de morrer. Porque quem é abençoado, mesmo depois de morto, consegue abençoar a vida dos filhos. Olha para o seu irmão, coloca a mão no ombro dele e diga: tem bênção ainda enterrada que você vai descobrir, porque Deus vai te levar, que deixaram para você. E você, diga, e você tem a obrigação de deixar alguma coisa para os seus filhos. Mas você só pode fazer isso se você for se você for abençoado. Você vai andar com um carro, vai parar na porta da igreja. O carro hoje vale um valor, amanhã vale outro, e aí vai indo, porque você é abençoado. Mas a hora que você partir, todas essas bênçãos acabam. Mas se você for uma bênção, irmão, você viu como Abraão morreu? Abraão abençoou Isaac, abençoou Ismael e abençoou os filhos de Quentura. O camarada deu só o presente que Abraão deu para os filhos de Quentura, que foi a sua segunda mulher. Os camaradas formaram a China. Os camaradas inauguraram o Japão. Olha, e são os filhos de Abraão com Quentura. A Coreia é filho de Abraão com Quentura, porque Abraão abençoou eles. Os coreanos de rolinho assim, olha, é filho de Abraão com a segunda mulher. O segundo, Paulinho, o segundo filho, que era com a escrava, ele chamou Ismael e abençoou Ismael. Falou: você também vai ser príncipe, vai ser príncipe de 12. E só para você não ficar assim muito reclamando, será dono do petróleo do Oriente. Viu? Você vai formar aí a cidade mais visitada, que todo mundo sonha para ir lá, o Dubai. Eu vou dar um presentinho para você, meu filho, só para você não ficar chateado com o seu irmão Isaac, entendeu? Eu vou dar um presentinho para você. Eu vou dar aí os sheiks, a Arábia para você. Eu vou dar aí o Kuwait. Eu vou dar uns presentinhos para você aí, todo o petróleo assim. Eu vou dar para você só essas coisinhas aí para você. Isso é só presente de Abraão. Agora a herança eu vou deixar para Isaac, o meu filho do coração. Isso é um homem abençoado, Senhor. O que eu quero é que você seja uma bênção, porque se você for uma bênção, você pode não ter nada, mas ao levantar a mão e abençoar a pessoa a quem você abençoar, será abençoado, porque você é uma bênção. Fica de pé que eu quero orar com você. Não vai te faltar nada, 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 se você for uma bênção. Diga: eu sou uma bênção, irmão, eu sou uma bênção. Não fique correndo atrás da bênção, não fique, seja a bênção. Coloque o teu altar em primeiro lugar, põe ele na frente. Não vai nos mesmos erros dos teus pais. Não seja mesquinho, mão de vaca, mão de samambaia, broto de samambaia. Não seja crente franjino que fica com aquela ligação.
Não, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e Ele colocará a tua casa em primeiro lugar, tua saúde, a tua família, e você terá resultado do seu trabalho. É disso que Deus vai. Pergunte para esse irmão: onde é que está o seu altar, irmão? Pergunte para ele: você não quer falar, né, irmão? Você vai ver amanhã, na hora de sair, o resultado. Pastor, mas eu sou crente. Mas o seu altar está na costa, com sombra. Agora, se o seu altar está lá na frente, vai dormir tranquilo. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus cuida. Enquanto você dorme, Deus está fazendo uma grande obra. Então existe, diga comigo, duas fases. Diga, duas fases na vida do homem. Uma, diga, uma é ser abençoado, e a outra é ser a benção. Você escolhe o que você quer ser. Ande comigo, diga, ande comigo, que eu sou uma benção, irmão. Se você andar comigo, você não passa fome. Se você andar comigo, você não vai ficar a pé na chuva sem guarda-chuva. Se você andar comigo, você não vai ter sede. Se você andar comigo, você vai tomar café, porque eu sou uma benção. Diga, eu sou uma benção. Não fica igual atrás de lá, que é tudo, não. Não seja filho de sanguessuga. É tudo, dá pra mim uma camisa velha, dá um cabelo. Todo mundo quer ganhar. Não, você é uma benção. Você é uma benção. Aonde colocar a planta dos pés, abençoado vai ser. Se a terra não produzir, na tua mão produz. Se a loja não funcionar, na tua mão funciona. Você é uma bênção. Você é uma... A bênção, segure a mão desse seu irmão. Eu vou orar agora. A bênção acaba, mas se você for a bênção. Abraão era a bênção, ficou no deserto. O deserto floresceu. Agora, se você não for uma bênção, irmão, e colocar você numa piscina, é capaz da piscina secar e você ficar com sede. É você o negócio. Se colocar você numa padaria, é capaz do gás falir e o pão não assar. É você. Se você fazer o arroz ficar duro, entendeu? E fica papa. O negócio é você, irmão. Se você não for uma bênção, irmão, você chega primeiro e acaba sendo o último. Vai arrancar um dente, o dentista erra o dente, arranca o que não era para arrancar. É luta, irmão. Prova. Entendeu? Mas se você for uma benção, Timóteo, se você for uma benção, você não tem plano de saúde, mas na hora que você chega, o médico vai com a sua cara e ele faz o que tem que fazer. Quando ele vai descobrir, você não tem nada, mas já está feito e você vai dando glória. Você é uma benção. É uma benção. Eu fiquei 2 horas, 1h40 por causa de Covid e com dor na nuca, que a Elaine ficou falando para mim lá, eu fui lá. Uma fila. Quando chegou minha vez, eu entrei lá dentro. O médico olhou por cima do óculos. O senhor faz o quê? Eu falei, sou pastor. O que Adão e Eva fez no jardim? Eu falei, eles comeram um fruto lá e Jesus colocou eles para fora e tal. 1h40 depois, nós resolvemos o problema de Adão e Eva. E eu saí com uma receita de aspirina. E o médico falou assim, outra hora não é conversa, né? Eu falei, outra hora. De Covid eu não entendo, mas de jardim e eu conheço. Esse negócio aí não é conversa, é 2 horas. Aí quando eu saí para fora, pastor Jesus, aquele montão de gente, eu saí com uma receita de aspirina. E todo mundo olhando para mim, assim, ele estava mal, mas não é, eu estava tentando converter o médico.